Graças a Deus, ganhou um título hoje, amém? Pai do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Quem está feliz com o Senhor, diga glória a Deus. Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia comigo, por gentileza. É uma honra estar aqui de novo em Mauá. Para mim é uma alegria muito grande, tá bom? Abre comigo no Evangelho de São Lucas, capítulo de número 13. São Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 6. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe a vida do mensageiro Nelson. Deus abençoe a vida do nosso irmão Diego ali. Figuras conhecidas do mensageiro Teres aqui também. Só bênção de Deus. Amém? Estou muito feliz. É a campanha aqui voltada para os irmãos já. Campanha de Caleb, é isso? Isso. Onde Deus tem falado conosco através da palavra do Senhor. E a mensagem está em São Lucas capítulo 13, versículo 6. E quem achou diz amém. Amém. Está escrito assim: e dizia esta parábola, Jesus contando: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto. Não o achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não encontro. Cortai-a, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Versículo 8. E respondendo ele, disse: Senhor, deixai este ano ainda, até que eu escave e esterque. Se der fruto, ficará. Se não der, depois mandarás cortar. Amém? Amém. Repetindo o versículo 9. Vamos lá, igreja, em nome de Jesus. 1, 2, 3 e... Se der fruto, ficará. Se não, depois mandarás cortar. Ficou bom para ensaio. Vamos lá pela última vez. 1, 2, 3. Se der fruto, ficará. Se não der fruto, mandarás cortar. Amém. Pode fechar sua Bíblia em nome de Jesus. Aí vamos orar. Bom, aquele hino que a gente ensaiou aí rapidinho, não sei. Coloque a mão no seu coração assim. Diga comigo: Deus. Deus, Fala comigo. fala comigo. É tão bom ouvir a sua voz. ouvir a sua Na voz. realidade, não existe coisa melhor. Não existe coisa que melhor ouvir o doce som que ouvir o doce da sua som poderosa da sua voz. poderosa Levante voz. as mãos mais alto que você pode. Por 1 minuto, adore ao Senhor com glória a Deus e aleluia. Aleluia, Jesus Santo, poderoso, maravilhoso, glorioso, Alfa, Ômega, primeiro, derradeiro. Antes de ti nada houve, ó Deus, depois de ti nada haverá. Glória a Deus, aleluia. Recebi um novo coração. Coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus. Glória a Deus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, a família.
Jesus? Maravilha, Deus abençoe a vida de todos. Glória a Deus. Amados irmãos, quando foi passado esse tema, fiquei pensando o que eu vou falar. Acontece que dentro de uns 5 minutos ainda eu estava pensando ainda o que eu iria falar aqui. E eu pensei comigo em casa antes de sair, qual é o maior inimigo do homem? Qual é o maior empecilho que o homem tem? E eu pensando comigo, eu imaginei que o maior inimigo do homem não é, você vai pensar que eu vou falar que é ele mesmo, embora seja, o maior inimigo do homem chama-se tempo. Diga comigo, tempo. Tempo. O tempo de fato é o maior inimigo do homem. Se a gente vacilar com o tempo vem e acaba com todos os nossos sonhos, tudo aquilo que a gente planejou durante anos, tudo aquilo que a gente tem em sonhos ainda para o futuro, tudo que a gente maquinou dentro da gente, o tempo acaba com tudo. O tempo tem esse dom. Destruir a nossa vida, destrói o nosso lar, destrói o nosso casamento, destrói talvez a nossa família. Ele desestrutura tudo, porque às vezes você planeja algo, fazer algo, você tem algo em mente, que é um sonho que foi desde a sua mocidade. E vai passando o tempo passa, o tempo como nosso inimigo ele vai avançando, e a gente vai não se dando conta, e a gente vai percebendo que todas as vezes que a gente tentou fazer e as coisas não deram certo, não que todas as vezes que a gente não se impôs a fazer, ou a gente lutou para fazer, nem sempre às vezes dá certo aquilo que a gente planeja fazer. Então a gente vai acabando ficando para trás, porque às vezes a resposta de Deus para muita coisa é não. Porque se você não sabe não, também é resposta de oração. Tem hora que Deus fala sim, mas tem hora que Deus também fala não. A maioria das vezes, geralmente para a nossa vida, quando a gente não sabe, a gente é novo na fé, a resposta de Deus para a gente é sempre não. Não é que Deus não queira responder, é que o não às vezes é temporário. O não às vezes é um não hoje para amanhã ser um sim. Talvez você está recebendo não da parte de Deus hoje, porque você não está entendendo aonde Deus quer te colocar. É a mesma coisa, você que é pai tem uma responsabilidade de criar um filho e você percebe que ele ainda já sabe até dirigir, com 11, 12, 13 anos. Mas ainda ele não está apto porque ele não tem uma habilitação, você não vai entregar o carro dele na mão. Então, como pai responsável que você é, você pode até saber que ele sabe dirigir. Você pode até ter noção que ele tem até uma experiência, entre aspas. Mas por enquanto você tem um não para a vida dele. Mas lá na frente esse não se transforma num sim. Então nem sempre o não de Deus vai ser um não eterno. O não de Deus às vezes é um não temporário, porque você precisa aprender a crescer. Maravilha! Depois você receber o sim da parte dele. Glória a Deus, aleluia. E por que você está falando isso? Eu estou dizendo sobre o tempo. Eu estou falando sobre algo que aconteceu aqui nessa passagem, Jesus pregando. E ele começa a contar em forma de parábolas. E a Bíblia diz que ele está diante de uma situação em que ele fala que um vinhadeiro, ele fala com um certo homem, dono de uma plantação de vinha. Diga comigo, plantação de vinha. Plantação de vinha. Ele tinha no meio do jardim uma figueira. Olha que situação interessante. No meio da vinha, existia lá no meio plantada uma figueira. Mas você vai falar e falar assim, evangelista, qual é a curiosidade? Você olha assim ao redor, você está vendo plantação da uva. No meio ali, simplesmente, a plantação da figueira. Você está olhando ao redor, você está vendo um tipo de árvores, e você está vendo uma árvore isolada ali, sozinha, plantada, no meio do jardim. De repente essa árvore, ela está ali, a Bíblia diz que ela está ocupando o lugar do centro, o lugar do destaque. Passou-se um tempo, o retorno que aquela árvore deveria dar para o dono da vinha era o fruto do qual ele tinha direito sobre aquela árvore. Ele tinha direito sim, porque a Bíblia diz que de ano em ano ele ia lá conferir. Vamos ver se essa árvore produziu esse ano como que ela deveria. A Bíblia diz que aquele ano não foi muito produtiva. Tudo bem, passou-se o tempo de tolerância.
Foi avançando o segundo tempo, o segundo ano, e eu vou chamar de segundo tempo, e ele observa que aquela árvore também agora não produz. Detalhe, todos os dias o vinhadeiro ia lá e ficava assim rodeando aquela árvore assim. Essa árvore é a única diferente aqui. Essa árvore é a única que brota figos aqui. Essa árvore é a única diferente. Aqui não tem nada a ver. Esse jardim não tem nada a ver com ela. Esse jardim aqui não tem nada a ver. Ela está aqui por acaso. Ela está aqui isolada por acaso. Pela bondade do próprio Senhor, pela misericórdia do próprio Senhor. Ela está ocupando a terra pela misericórdia do Senhor da vinha. E o vinhadeiro era responsável ali. E ele ficava ali todos os dias. Mas só que o dono, ele vinha ali de vez em quando. E o dono é severo, irmãos. O dono, ele é severo. Você sabe como é que é um dono. Você sabe como que é um patrão. O patrão não quer nem saber. Ele quer saber do resultado. Ele olha para você e fala assim. Ele não quer saber que você está ali para fazer, para dar frutos, para gerar resultado. E aquela árvore não estava tendo um bom desempenho, mesmo tendo um bom tempo ali, ó. Até que chegou o dono falar assim: essa árvore está ocupando a terra inutilmente. Irmãos, isso para você for levar isso ao pé da letra, para se pensar, se você for refletir nisso, eu fico me perguntando, será que Deus não pensa assim da gente por Jesus ele ter contado essa parábola? Eu estou olhando para Josué, eu estou lembrando aqui, quando o mensageiro Nelson me passou o tema, não foi eu mesmo que disse assim: olha, as minhas forças são como um homem de 40 anos, mesmo eu sendo um homem de idade. Por que ele refletiu, ele arremeteu esse tema? Mesmo as campanhas sendo voltadas para aposentados, para homens já experientes, para homens que já viveram. Tem homens aqui que poderiam me ensinar, irmãos. Poderiam me ensinar sobre a vida, e podem. Só que eu não estou falando aqui para você sobre a vida, eu estou falando aqui sobre a Bíblia, por enquanto. Amém, glória a Deus. Eu vim aqui falar algo da parte do Senhor, entregar o recado da parte do Senhor. E o homem sábio, ele sabe que embora ele seja um pouco mais velho, ele sabe adquirir e extrair bons conselhos, não importa a idade, ele aprende até com uma criança. Maravilha, Deus. O homem sábio, ele aprende até com aquele que chegou ontem. E eu não vim aqui para ensinar, eu vim aqui em nome de Jesus para trazer algo da parte do Senhor, que o Senhor colocou dentro do meu coração, e dizer assim, que o tempo passou para essa árvore, e essa árvore não deu o fruto esperado. Essa árvore não compareceu na hora que o dono da vinha precisou dela. E você pensa que isso é a primeira vez que isso acontece? A Bíblia diz que Jesus um dia estava passando a caminho de Jerusalém, e ele cismou de parar ali. E a Bíblia diz que ele tenta, fora da estação do tempo, ele chega com uma figueira e procura o fruto. Engraçado, ele volta a procurar o fruto, mas só que isso aqui não é, dessa vez não é uma história. Ele está falando algo da vida real. É uma passagem bíblica, ele começa a procurar. E eu imagino que é mais ou menos assim. Jesus, ele trouxe algo referente a isso. Todos os dias, você não pense que não, isso não acontece nos dias de hoje. Todos os dias o Senhor vem, assim como no Éden, Deus fazia, Deus tinha essa prática antiga, ó, olhar todos os dias e nos observar. Ao cair da tarde, ele vem e observa. Ele chega nos observando e vem todos os dias procurar os nossos frutos. Ele vem analisar o Michel, como é que ele é. Ele vem analisar o irmão Diego, ele vem analisar o irmão Teles, ele vem analisar o mensageiro Nelson. Ele vem analisar cada um de nós que estamos aqui. Aleluia, glória a Deus. E agora aquela árvore, ela está ocupando, a Bíblia diz que ela é uma árvore inútil. Ela está ocupando a terra inutilmente. Irmãos, seja sincero, será que vale a pena Deus te manter vivo quanto tempo? Quantos anos de vida para a gente produzir para Deus? Irmãos, o meu maior medo, vou te confessar aqui, é eu chegar a uma certa idade, uma cadeira de balanço, arrependido de não ter feito coisas mais ao Senhor, de não ter feito e produzido mais. Daí você olha para trás, você faz um retrocesso, uma retrospectiva, e você vê, e agora a sua mente está se voltando a isso, e você para e pensa e diz assim: quanto tempo eu perdi? Quanto tempo ficou vago assim, ó, sem eu fazer nada? Eu não estou contando o tempo da ignorância não, irmãos, que isso Deus não leva em consideração. Eu estou falando do tempo da sua consciência com Deus.
A consciência que você tem de servo de Deus, aquilo que te empurra para frente, aquilo que Deus já avisa você todo dia. Vamos orar? Vamos buscar mais? Vamos jejuar? Vamos ler a palavra? Aquilo que Deus nos cobra, sabe? Que a gente já sabe de cor e salteado. A gente já sabe até que a gente vai falar, mas a gente precisa ser lembrado. A gente precisa ser lembrado todos os dias. Jesus já tinha falado para Pedro: olha, Pedro, o galo vai cantar quando você me negar pela terceira vez. Ele já sabia o que ia acontecer lá na frente. Mesmo assim ele chora. Poderia ter chorado antes, mas ele resolveu chorar depois, porque o galo cantou. O galo cantou e assim aconteceu da maneira como Jesus havia falado. Deus nos avisa antes do que vai acontecer, mas mesmo assim a gente tem que chorar e tem que pagar para ver com os nossos erros. Fala a verdade, Deus só avisou para você não se enfiar naquela situação, para não se envolver com outras pessoas. Deus te avisou, cansou de te avisar. Sabe qual é a pior palavra de se ouvir, irmãos? Eu te avisei. A pior palavra de se ouvir é quando você chega num nível da sua vida e que a pessoa chega para você: eu não avisei. Sabe quem cansa de falar isso? Seu pai, sua mãe, seu pastor, o seu dirigente. Eu falei para você não se envolver lá. Eu não falei que não ia dar em nada. Eu estou falando conselhos, irmãos. Conselhos de verdade. Eu não estou falando de inveja disfarçada de conselho. Eu estou falando conselhos. Pessoas que estão vendo o perigo lá na frente. E às vezes a gente, com o nosso orgulho, a gente fala assim: ó, não vamos. A gente fala assim, a gente insiste naquilo que Deus já falou que não. Daí a gente vai lá quebrar a cara e volta, porque o tempo já foi perdido daqui para lá. Nessa desobediência de Jonas, que ele está indo na situação contrária, ele já perdeu o tempo de ganhar muitas almas para Jesus. Assim somos nós. Nessa brincadeira de desobedecer, a gente já perdeu muito tempo e os frutos ficaram aí. E o dono da árvore continua vindo todos os dias. Todos os dias o dono da árvore vem, porque nós somos uma árvore. Se você pensa que você não é uma árvore, a Bíblia diz em Salmo capítulo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, pois ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Jesus disse: toda árvore que não dá bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Isso. A árvore, pelo fruto se conhece a árvore. Jesus está falando de gente ou está falando de árvore? Gente. Todas as vezes que Jesus está falando sobre os nomes, existe algo que a ciência chama de árvore genealógica. Nós somos como uma raiz de uma árvore, verdadeiramente. Nós nascemos, crescemos, vivemos assim como é a árvore. Passa o tempo. Você, irmãos, não existe insubstituíveis, não, irmãos. Não existe. Não existe na terra homens. Sabe, tem um monte de insubstituíveis no cemitério agora. Existe um monte lá que pensou que era homens ricos, homens de valores. Sabe, tem uma parábola que Jesus disse assim: olha, o homem rico começou a colher, plantar, falou assim: olha, já ganhei demais, vou construir terrenos maiores para estocar, para mim começar a descansar e a desfrutar daquilo que eu trabalhei a vida inteira. Sabe o que Deus falou lá de cima? Louco, essa mesma noite te pedirão a tua alma, e o que tem te preparado para mim, para quem será? Irmãos, bem-aventurado é você que está com seus cabelos brancos hoje aí, porque hoje a idade não quer dizer mais nada não. Bem-aventurado é você que passou dos 20 anos hoje, porque a taxa de natalidade hoje está crítica. A situação está tão deplorável, a violência está tão... A situação do mundo está tão cruel, o mundo está tão de cabeça para baixo, que hoje passar e chegar a uma idade avançada é um grande troféu. Glória a Deus. Mas eu quero ver você chegar a uma certa idade, com maturidade, com experiência, com garra, e sem cometer um monte de erro. Porque se você pensa que a idade vai fazer alguma coisa, um milagre na sua vida, você está enganado. Tem gente que é idoso, tem gente que passou por poucas e boas, mesmo assim não consegue aprender, não consegue passar de fase na vida. E não tem coisa melhor do que o sofrimento para vir assim, ó, a gente começar a espremer a gente assim, esmagar a gente assim. Porque o sofrimento ele vem. As nossas depressões, irmãos, elas nos ensinam muitas coisas.
Existem derrotas que são melhores do que vitórias. Tem derrotas, vou repetir, tem derrotas que são melhores do que vitórias. Irmãos, quando você chegar na sua casa, pega uma foto de 10 anos atrás. E depois você se olha no espelho. Você vai levar um susto com o que está lá. Você vai falar, meu Deus, como eu era magro. Meu Deus, como meu cabelo era mais escurinho assim. Meu Deus, quem é essa moça que está aí nessa foto? Quem é esse homem que está aí nessa foto? Se você for fazer uma autoanálise, e o sonho de todo mundo é, se eu pudesse voltar no tempo, o que você consertaria se você pudesse voltar no tempo, irmãos? Pensa comigo, se Deus pudesse falar assim, vou retroceder, vou dar 20 anos para você voltar, o que você faria? Você ia consertar a sua vida no mínimo 50%. Você não ia entrar naquela enrascada daquela sociedade. Você não ia entrar naquele jugo desigual. Você não ia entrar naquela luta e você não ia fazer certas amizades. Você ia encarar a situação talvez de uma forma diferente. E eu estava dizendo isso uns dias atrás. Já pensou que desesperador se você soubesse o dia da sua morte? Deus não conta para a gente. E não é exclusividade do Pai. É uma proteção. Saber, a gente nem saber o dia nem a hora quando ele vai voltar. Já pensou que pânico, irmãos? A gente saber o dia e a hora que ele vai voltar? Sabe o que a gente vai fazer? Não ia ter nenhum crente aqui na igreja. Se a gente tivesse hora e data marcada, não estaria nenhum crente aqui. Nós íamos passear, ia ficar aí fora, vagando anos e anos no mundo. Depois, chegando na última semana, a gente ia se batizar, tomar ceia. Aquilo que a gente fazia em 10 anos, Deus ia querer, a gente queria fazer em 10 anos aquilo que a gente não fez a vida inteira. Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa. Imagina a pressão de Deus falar assim, você vai morrer tal dia. Que desespero. Que desespero na nossa alma. Sem contar que você fala, está chegando a hora, está chegando a hora. A árvore vai ser cortada. Que depressão ia ser. É por isso que ele preserva você. Ele fala, não vou falar o dia que eu vou cortar essa árvore. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus. Eu vim lá de Guarulhos só para dizer isso. O dia que essa árvore vai ser cortada, que ela vai desocupar a terra, está chegando. Bem-aventurado é você que chegou a uma certa idade, lúcido, experiente, cheio de marcas, de feridas e cicatrizes, mas que carrega o troféu de servir ao Senhor por longos anos, com todas as lutas, com todas as dificuldades. Você serve ao Senhor. Eu tive esse privilégio de nascer em berço de ouro, berço evangélico. Só que eu dou muito mais valor a uma pessoa que atropelou lá no mundo e voltou aqui e nunca mais saiu, do que para mim, que eu estou desde... Porque não é vantagem começar. Se você pensa que é vantagem, em alguns pontos é, em outros não. A vantagem é você produzir, não é tempo de casa. Você pode ter chegado ontem, porque os novos convertidos nos dão lições. Esses dias eu estava passando por uma luta desesperadora. Só eu e Deus sabia. Daí no mesmo dia, eu não sei porquê, se isso acontece só comigo ou com você, mensageiro não. Mas nos dias que a gente passa as piores lutas, é os dias que mais a gente recebe convite para pregar ou para fazer visita. Nos dias que a gente tem mais prova, irmão Bernadette, é os dias que as pessoas chegam para a gente e falam assim, conta uma prova parecida e falam, irmão, ora por mim. Irmão, eu estou precisando de oração, você me pediu oração para mim. Os dias que a gente mais precisa de... Parece que Deus nos quer nos ensinar alguma coisa, né? O interessante, irmãos, é que esses dias aconteceu isso. E eu estava lá vai eu, o irmão, ele nem perguntou se eu queria, ele simplesmente falou, eu vou passar na sua casa, você se vira, se troca, e a gente vai lá visitar o irmão que está doente. E de fato o irmão ainda está ruim. Ore pelo irmão, que Deus possa abençoar. Ele está em estado de desenganado, ele está desenganado pelo médico por câncer, lado esquerdo todo paralisado. Presbítero Marcos, ore por ele. Engraçado que o irmão dele também teve o mesmo câncer no intestino. Mesmo, o irmão dele. Saiu, ficou 45 dias na UTI e saiu. Mas só que ele já voltou, ele já está totalmente melhor, recuperado. O outro desanimou da doença e ficou lá, estável. Eu não reconheci. Se ele tivesse bom, ele estaria aqui comigo. Porque é o meu companheiro de viagens, das pelejas, das lutas. Ele me leva para todos os cultos para pregar. Ele estaria aqui se ele estivesse bom. E ele veio e eu cheguei lá.
E eu estava, irmãos, quando eu olhei aquele estado, eu fiquei tão sem fé para orar. Mas tão sem, eu vou mentir aqui para vocês, irmãos. Ele falou, eu estava tão sem fé. Mas o irmão que estava do lado dele, que estava com câncer, ele estava tão cheio de fé, irmãos, que a fé dele passou para mim. Tem pessoas que têm o dom de levantar a gente. Aquele irmão, ele estava com câncer. Daí eu cheguei a pensar, eu saí com aquela convicção. Falei assim, quem está com câncer aqui deve ser eu, na alma. Eu estou cheio de problema. Mas ele está aqui, ó, ele com câncer, desenganado, com talvez hora e data para morrer. Ele está mais animado do que eu. E o irmão dele está muito mais ainda, orando. Eles estão dando mais frutos do que eu. Como tem gente que consegue nos ensinar, irmãos, nos momentos de piores lutas, de piores sofrimentos na sua vida, visita o hospital do câncer. Dá uma voltinha no cemitério, para tudo que você está fazendo, vai lá, dá uma olhada. Você vai ver gente que era para ter, já ser um pregador, tem um monte de pregador lá, que era para ser, recebeu profecia na igreja, desviou, morreu, foi para o crack, foi para a maconha, foi morto por tiro, foi morto por policial. Tem um monte de ex, tem um monte de gente que era para ser o maior jogador de futebol, melhor que Neymar, melhor que Pelé. Tem um monte de gente lá. Tem um monte de gente que era para ter dado muito mais fruto aqui nessa terra. Está lá, ó. Você quer ser o próximo? Continue nessa vida medíocre que você está levando. Continue estagnado, estacionado do jeito que você está indo. Continue achando que o mundo vai acabar em barranco. Continue achando que tudo vai parar por isso mesmo. Continue achando que essa vida aqui que você está tendo, que você nunca vai ficar velho. Continue pensando assim. Continue pensando que a vida vai ser você é eterno aqui nessa terra. Continue pensando assim. Ou aprenda com o erro dos outros, porque a maior sabedoria do homem é aprender com o erro dos outros. Pare de ficar sofrendo pelos seus próprios erros. Jesus já está te avisando aqui hoje para você não cometer o erro no dia de amanhã. É Deus! Porque tem gente que gosta de pagar para ver. Sai, gosta de bancar o filho pródigo, vai e volta com AIDS, vai e volta traficante, vai e volta com um problema, uma bola de neve correndo atrás e não sabe mais se virar. Depois coloca a culpa na igreja, coloca a culpa no dirigente, coloca a culpa dizendo que não teve apoio dentro da igreja. É sempre a mesma coisa, é sempre a mesma ladainha, sendo que os verdadeiros culpados de vez em quando somos nós mesmos. Deus está colocando um espelho na sua alma hoje aqui, dizendo: acorda, levanta, a sua árvore vai ser cortada se você não der fruto. É Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que é o mais interessante? Já estou terminando, concluindo aqui. Glória a Deus. É que a árvore, a figueira, é diferente das outras árvores. Quando Jesus vai buscar aquela árvore lá, o fruto, a árvore, quando ela está nua, quando ela não tem uma folhagem, ela já está grávida dos frutos. A figueira é assim. Quando Jesus olha para aquela árvore frondosa, bonita, uma árvore que estava vendo sobre a aparência, era certeza, quando você vê uma figueira assim cheia de folhas, é certeza, lá tem fruto. Mas a desculpa daquela árvore foi essa: olha, eu estou fora da estação. E quem estava pedindo não era o evangelista no chão. Quem estava pedindo não era um homem comedor de arroz e feijão. Quem estava pedindo era Jesus, o Criador. Ele não pediu como homem, ele pediu como Criador. E aquela árvore se nega a dar o fruto naquela estação. E sabe o que acontece? Jesus disse já que é assim: morre. O nosso Criador não aceita desculpas, irmãos. A sua melhor desculpa ainda não convence o Criador. As suas melhores razões não têm capacidade de convencer a ideia de Deus e os pensamentos dele. Os pensamentos deles estão além, irmãos, além daquilo que a gente possa imaginar e contemplar. Você fica falando que não tem tempo, você fica falando que não, eu estou trabalhando demais, você fica falando que nunca dá, nunca deixa para amanhã. Essa é a desculpa nossa. Mas com Deus não cola. Com Deus não tem jeito. Com Deus Ele nos conhece, irmãos. Ele conhece a gente por dentro. E o que aconteceu, sabe o que foi? Que a Bíblia passa o tempo. Só que o vinhadeiro se intromete no meio. Ele olha e está diante daquela árvore. E todos os dias, eu estou lembrando de Adão. Porque Adão foi assim também. Quando Adão caiu, qual foi a tendência do homem que caiu? Se escondeu. Engraçado que ele pega folhas de figueira e se esconde. Gênesis capítulo 3.
Ele se cobre com folhas de figueira. Você conhece a história? Ela é enganada. Adão se esconde, coloca a culpa na mulher e diz assim: a mulher que tu me destes, como querendo dizer, não pedi nada, a mulher que tu me destes me fizeste pecar. Daí o Senhor, Ele faz a roupa com o novilho, com o cordeiro, cobre a nudez do homem. Passa-se o tempo. Lá na frente, Deus resolve reverter a situação. De que jeito, de que maneira, evangelista? Tudo que o diabo queria era uma brecha. Quem foi a primeira que foi deu a brecha? A mulher. Jesus está crucificado agora. Jesus está na tumba. Ao terceiro dia, diga comigo, ao terceiro dia, Jesus está na tumba. E quando Jesus está na tumba agora, os discípulos não tiveram coragem de ir lá. Mas quem foi lá foram as mulheres. Deus chama a atenção. Jesus estava morto e as mulheres vêm, Marias. De repente aquelas mulheres vê o sepulcro aberto e o vinhadeiro, talvez assobiando, cuidando de uma árvore. E elas começam a ouvir um barulho. Elas veem o anjo, os anjos que estavam ali, sentado com a pedra demolida. E o anjo fala assim para ela: Maria, por que procuras entre os mortos aquele que está vivo para sempre? Aleluia! Engraçado que ele veio a caráter, irmãos. Ele veio como no começo, irmãos. A Bíblia diz que ele veio vestido como jardineiro. E quando ele vira, ela pensa que é um jardineiro, ele vira, era o próprio Jesus, irmãos. Quem era, irmão? Quem era, irmão Michel? Era aquele que falou assim para ele: deixa mais um pouquinho, eu vou morrer por ele. Mas o mundo está dizendo assim, o dono da vinha é severo, está dizendo: eu vou cortar, porque já deu o tempo dele. E a misericórdia, o homem das mãos furadas, aquele que estava com a mão cravejada na cruz, está dizendo: deixa mais um pouquinho, eu vou cuidar dele, eu vou tratar dele, eu tenho paciência com ele. Irmãos, eu quero dizer para você, já era para você ter ido dessa para uma melhor, irmãos. Aquele carro já era para ter latido, irmãos. Aquele acidente já era para ter acontecido. Você escapou da morte, não foi uma, não foi duas, não foi três, irmãos. Aquele acidente já era para ter tirado você dessa terra. Porque a paciência também de Deus às vezes tem limite. E não pense você que a sua hora não vai chegar. A Bíblia diz que Deus chegou para um rei, através de Isaías, apontou o dedo na cara do rei e disse assim: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Irmãos, já pensou? O profeta volta e ele se humilha. E quando ele se humilha, ele começa a chorar. E ele começa a cair em prantos ali. E ele chorando amargamente, Deus olhou. E antes que o profeta saia do palácio, ele volta. E a Bíblia diz que a palavra é meia volta, Isaías. Lá vem Isaías. Isaías profetizando a mensagem de morte, agora tem que profetizar a mensagem de vida antes de acabar a missão dele. A misericórdia de Deus ainda é sobre nós. É Deus. Irmãos, bem-aventurado é porque Jesus ele morreu na cruz por você e por mim, irmãos. A gente não merece. A gente não merece, irmãos. Mas a misericórdia de Deus é a causa por não sermos consumidos da face da terra. A misericórdia de Deus é a razão, irmãos, porque você está sentado aqui me ouvindo. Tem gente morrendo exatamente no relógio cravado aqui agora. Tem gente descendo a sepultura agora enquanto o relógio faz tic-tac. Tem gente descendo agora ao inferno. Tem gente perdendo a sua alma agora. Tem gente sendo condenada pelo juiz agora. Tem gente agora passando dessa vida para uma outra agora. Tem gente que está sendo desligada dos aparelhos agora. Tem gente nascendo também, mas a maioria agora tem gente morrendo. O Senhor está colhendo as flores do jardim, dizendo: acabou o tempo, acabou o tempo, acabou o tempo, acabou o tempo. Um dia você ouvirá isso também. Essa é uma mensagem forte. Por mais que você tenha vigor, Caleb, Josué, por mais que você tenha força, como de 40 anos atrás, quero dizer para você, em nome de Jesus, o seu tempo vai passar. Aproveite enquanto você tem saúde, porque um dia você vai querer ter essa saúde para fazer a obra de Deus, você não vai ter. Um dia você vai querer fazer a obra de Deus,
Você vai querer ter essa força que você tem para subir no monte, não vai ter. Você vai querer ter essa disposição que você tem hoje. A gente cansa. Não é legal às vezes correr distâncias, mas um dia você vai desejar esse tempo. Então põe a tua casa em ordem antes que o seu tempo chegue. Fique de pé em nome de Jesus. Maravilha! Quem a partir de hoje vai lutar para não perder mais tempo, diz a palavra. Amém! Não perca o seu tempo. Maior, começo a dizer termino como comecei. Melhor dizendo. Não perca o seu tempo. Não perca o seu tempo. Não perca o seu tempo. Vou repetir. Não perca o seu tempo. Levante as mãos aos céus. Porque hoje você não veio perder tempo, você veio ganhar esse tempo. Em nome de Jesus. A Bíblia diz assim: ainda há esperança para a árvore cortada. Maravilha! As misericórdias de Deus. Glória a Deus. A razão porque não fomos consumidos. É a Quem é Deus. agradecido porque o Senhor ele se sustentou até o dia de hoje. Em nome de Jesus, glória a Deus. Aí você fala assim: evangelista, eu sou forte. Obrigado, Esses dias eu também Senhor. pensava que era forte até o ano passado, assim, até que veio um mosquitinho desse tamanho assim e me picou. A dengue. Fiquei 6 dias no quarto querendo chamar a mãe, clamando pela mãe. Não, a gente não é nada. A gente não é nada. O tempo passa, o tempo passa. É, vai Deus. cobrar o dia da gente. Coloque a mão no seu coração agora, em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor está aqui nesse lugar. Glória a Deus. Para você que pensa que Deus gosta de cultos com igrejas grandes e grandes volumes de massas humanas adorando o Senhor, você está muito enganado. Tem horas que Deus ele está no meio do povo dele. É, Pai. Deus se faz mais presente no meio desse povo que enfrenta frio do que em determinados locais de grande concentração. É, de grandes Deus. eventos que a gente faz maior, grande. Glória a grande Deus. aí fora. Deus está presente nesses Eu cultos. creio. Deus fala nesses cultos. Deus trabalha nesses cultos. Aleluia. Deus está falando com você. Aleluia. É neste culto aqui hoje. Santo Deus. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Comece a orar agora com vontade agora, pedindo Ó a Deus Deus, a tremendo e misericórdia. glorioso. Espírito Santo de Deus, Em nome de trabalha em Jesus nosso Cristo. meio. Meu grande Oh, glória. Tu é a glória, tu és o poder. Aleluia. Glória a Deus, glória a Bendito seja o Deus. nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. Louve a Deus, o hino, irmão. Glória a Deus. Foi bom aqui, pode ser novo. Quero pedir a autorização para o mensageiro Nelson para fazer uma unção aqui, amém? Amém. Vem me ajudar então aqui, por gentileza, pode ser? Aleluia. Enquanto ele louva.